Opa, todo mundo aí, que bacana! Estamos voltando aqui com mais uma live do nosso projeto Happy Old News, beleza? Lembrando que depois dessa live você vai poder rever aí no YouTube. E hoje, uma grande convidada aí, Atum, vocalista do lendário Visão de Rua. Aproveite para se inscrever no nosso canal aí, hein, galera? O link tá aí na bio. Você pode também acompanhar os outros vídeos que eu fiz, as outras lives. Tem centenas de vídeos lá, falando do rap nacional, rap gringo. Vamos que vamos então. Tô só aguardando a Atum chegar aqui para nós começarmos esse bate-papo aí que promete, hein? Aproveitar e mandar um beijão para todo mundo aí, um beijo no coração de todo mundo aí que tá na sintonia. E tenho certeza que hoje nós vamos ter uma audiência qualificada. Salve, salve, meu parceiro Wellington, grande. Obrigado pela visita aí, hein? Obrigado mesmo. Valeu. Galera, enquanto a Atum não cola aqui pra gente começar a live, eu vou dizer para vocês o seguinte: nós estamos para lançar diversos vídeos aí e pode estar colando lá no canal, meu. Além dessa live com a Atum que eu tô fazendo hoje, que depois eu vou subir lá pro YouTube, eu tenho diversas outras com personalidades do hip hop aí, como o Dr. X, Spike Condenação Brutal, o Mano TH7, que é lá de Salvador, o próprio Homer Ataque aí, que é do Ruim Inatingíveis. Pô, uma infinidade de gente aí que colabora com a cultura, faz parte da cultura. Então acompanhe também as nossas lives. Muito frio por aí? Aqui em Campinas, 9 graus nesse momento. Eu até dei uma ajeitada aqui, gente. Vocês me perdoem, eu dei uma ajeitada aqui na gola na gola aqui, porque na direção que eu tô entra uma corrente de vento. Vocês podem perceber que a minha voz está um pouco fanha, né? Devido às aulas que eu dei hoje, 12 aulas. Ó, Tum já colou aqui no esquema. Vamos que vamos. Ah, Fala, Du! sim, Tá me ouvindo? Tá bem? Tá bom o áudio aí? tranquilo. Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Espera aí que meu marido tá falando alguma coisa comigo. O que foi? Ah, então tá bom. Ele que veio me dar um toque aqui, porque eu tava esperando e tal, e aí não vi. Ah, Beleza? envia um abraço para ele aí, um beijão pros seus filhos também. Ah, ele tá ouvindo aí, o abraço tá recebido. Ah, Cara, que legal. sexta-feira fria, né, meu? Pô, 9 graus. Putz, Tava lá na grila. quebrada da sua irmã agora, né? Que eu trabalho lá. 9 graus, cara. Acredito, tá friozão. Eu tô aqui em Hortolândia, né? Mas Sim, aqui tá gelado também, meu. Tá muito frio. gelado. Amanhã é dia de derby, eu sei que você é preto e branco aqui em Campinas, hein? É, eu sou macaca. Mas assim, você sabe que essa história é interessante, porque a minha família ela é bem dividida. Meu pai era bugrino, né? É, E, e eu tenho o lado da minha mãe, que é a maioria pontos pretana, embora eu tenha um tio do lado da minha mãe bugrino, meu tio Milton, que não tá mais com a gente, mas é bem bugrino. E do lado do meu pai, a galera, né, meus tios são todos bugre. E, só que quando eu nasci, o meu tio Walter, que também não está mais com a gente, mas que é o padrinho, ele declarou, né? Nasce a mais nova Ponte Pretana. E assim, eu cresci meia, né, meia lá, meia cá e tal, mas aí a escolha pela ponte foi na fase adulta mesmo, cara. Meu coração vibra pela macaquinha. eu Você é confesso pra bugre, né, você. Du? Sou bugre. Mas hoje, em sua homenagem, ó, vim todo de preto. Os bugrinos que estão na sintonia aí, depois vão Ah, me matar. Sou bugre, cara. E não você dá acredita que a nada. minha filha é ponte pretana? Que coisa, meu. Tá Eu bom, consegui ela poderia ser converter ela. outros.
vamos pensar que ela poderia ser de outros times, então não vou falar nenhum para não comprar briga com ninguém, mas vamos pensar que de todos ela escolheu uma macaca, então tá, né? Tá pelo Pelo menos menos tá tá na tudo em cidade, né? casa. Exatamente. Isso que. Já meu filho pendeu pro Grêmio. Você acredita? O Grêmio? O Grêmio, meu. Falou, pô, meu, o Grêmio. Expliquei várias coisas para ele. Ele falou, não, pai, o hino é lindo. Eu estudei história do Grêmio. Foi escrito por um cara negro. A faixa da camisa é homenagem aos trabalhadores. Aí ele veio, entendeu? Cheio das. Você Ele sabe tá bom. que você sabe que nessa daí, meu, eu vou ter que pagar um pau pra ele, porque eu trabalhei muito tempo com uma galera do Sul, lá de Bento Gonçalves, né? Eu trabalhei numa empresa 7 anos e tinha como colegas aí um pessoal do Sul que são meus queridos, assim, carrego eles no coração até hoje. Meu, eu aprendi a gostar do Grêmio por causa deles. E É, pior que eu tenho também uma tem leve tem, tem simpatia. tem um pessoal que é colorado, né? Que aí né, também, assim, sempre tem, né? A galera do contra, mas também é tudo muito leve, tudo muito de boa. Mas eu aprendi a gostar do Grêmio por causa desses meus amigos gaúchos. Quando o João nasceu, eu ganhei, né? Um uniforme pro João do Grêmio. Então, eu tenho um carinho também pelo Grêmio. Cara, no Sul, eu sou gremista. Eu gosto também. E, cara, a rivalidade deles lá, assim, a nossa aqui, Campinas e Guarani, é muito grande. Mas a rivalidade deles lá consegue ser maior. Você acredita? É, Certa vez, só pra gente acredito. começar, eu fui pro Sul, meu, nós fomos tocar lá, no Fórum Social Mundial. E nós ficamos hospedados ali perto do Beira Rio. E eu fui num bar com uma camisa azul, nem tchum, camiseta Aham, aham. normal. Cheguei logo, Gaúcho, bate, com essa camisa aqui, esse bar do Colorado. Os caras matam você. Mas eles são E, legais. e mas interessante isso, né, Edu? Porque assim, esse negócio de treta por causa de futebol, aliás, treta por causa de todas as coisas, né, meu? Tá muito fora de moda. A gente tá nesse ano, a gente vai vivenciar isso de novo, a gente já viveu isso na última eleição. E, cara, eu acho que o negócio agora é respeitar o outro e é respeitar todas as formas de crença, de gosto, de preferência. O negócio é não falar do outro, aceitar. E boa, né, meu? Esse negócio aí tá meio fora de moda, de não aceitar o outro. Com certeza. Concordo em gênero, número e grau com você. Ô, Tum, deixa É, eu falar tô... para você. Vou até dar um toque pro pessoal, que da última vez que nós nos conversamos, vai fazer 2 anos. Ó, como passa rápido. E te agradecer aí pelo Isso. convite. Em todo momento você foi muito solícita, não colocou empecilho nenhum. Eu sei da sua agenda que, pô, trabalha fora, trabalha em casa também, né, meu? Então, seu marido, todas as coisas de família. Eu gostaria de te agradecer mesmo pelo seu empenho. Fazem 2 anos. Fala pra galera que tem uma outra live que eu fiz contigo que tá lá no YouTube. E por um erro técnico a gente não pegou a primeira parte, mas essa daqui não vai acontecer isso, não. Pois vai estar Tá bom. de boa no YouTube lá. Beleza, passou rápido, né, Edu? Puta merda, dois Mas, anos já, cara. Demais. Mas beleza. beleza. Tranquilo. Ô, Dum, nossa, tem uns amigos que até mandaram mensagem, só te fazer uma parada de pergunta. Eu falei, não, gente, eu combinei uma pauta aqui com a turma, mas se porventura uma pergunta escapar, é porque a galera, até peguei o tablet aqui, ó, a galera mandou aí, é coisa de fã mesmo. Você sabe que a partir do momento que eu anunciei que você ia estar presente nessa live, foi incrível o número de pessoas, tanto no Facebook como no Instagram, que falaram, ó, vou acompanhar, tal. Mandei em diversos grupos do WhatsApp e aqui dando uma olhada, a audiência qualificada. Tenho certeza que depois aumenta esse número e você vai se surpreender no YouTube. Porque apesar de você ter parado lá atrás de cantar, a galera do hip hop tem uma boa, assim. Foi um grupo que marcou muito a época, né? E eu tenho um carinho especial e tenho nas minhas pesquisas, sempre que eu vou em algum podcast, alguma entrevista, quando vai citar grupos de rap ou MCs, eu faço questão de citar o Visão de Rua. Porque, Aham. meu, na época de vocês, duas mulheres e tal,
Eu imagino que vocês passaram. Se hoje teve uma abertura maior, mas naquela época vocês foram desbravadoras, né? Fomos. E assim, pegando um parênteses aí do que você falou, eu quero também dar parabéns pro teu canal, né? A gente conversou lá atrás, né? Pô, tamo assim, tamo posicionado assim, número de seguidores e tal. E desde que você anunciou, cara, eu tenho recebido vários seguidores, então olha que interessante, né? As pessoas se interessam realmente pela história do Visão, se interessam em saber como eu estou. E eu ainda recebo muitas manifestações de carinho, assim, né? O pessoal ainda me manda mensagens privadas, tipo, pô, e aí, tá fazendo o quê? Pô, não vai voltar a cantar e tal. Então, o canal, ele tá reverberando, né? Eu fiquei bem admirada, porque eu aumentei aí alguns seguidores e tal, porque vieram para divulgação. Cortou seu E som. Ah, voltou. agora voltou, então, é porque entrou uma ligação, e é essas melecas de telemarketing, cara. Esses caras aí, eles são bem. Horário. Eles são. Robô, né, Du? É que deu uma travadinha aqui, acho que a turma já volta. E vamos tentar encaixar essas perguntas da galera aí, porque essas manifestações de carinho são muito importantes. Eu me alegro muito. Você vê que a gente já tem um tempo mesmo sem estar na estrada e o pessoal ainda se interessa. Então eu fico muito feliz com toda essa manifestação de carinho e interesse. Aí para concluir o que você falou, é por causa desse pioneirismo, né, cara? O Visão de Rua, ele teve esse pioneirismo dentro do cenário do rap feminino. A figura da Dina Di, né? Acho que o lance dela ter passado, né? Dela ter nos deixado, eu acho que isso criou uma coisa meio sacro em volta do grupo, né? Em volta do tema, uma mulher tão forte, com uma história tão difícil e tão jovem, não tá mais entre nós e da forma que foi e tal. Então acho que tudo isso dá uma romanceada, né, na história e as pessoas se interessam, as pessoas querem saber, e eu fico muito feliz com tudo isso. Ô, Tu, eu ouvi por cima, confesso para você. O Lakers esteve lá no podcast, mandar até um abração aqui para os irmãos lá, Big da Godoy e tal. E ele estava falando que ele está cuidando da carreira da Dinadi. Você se surpreendeu um pouco com aquela homenagem do Google? Você chegou a ouvir o que eu disse? Não, eu não consegui ouvir. Repete para mim, eu dei o pau aqui no meu fone e acho que não vai rolar. Mas vamos lá, que pelo celular tá bom. Então, eu vi o Leipá, né? Ele falou que recebeu autorização do marido da Dinadi para estar cuidando da carreira dela. Ele falou, aproveitar até mandar um abraço para os irmãos lá, o Big da Godoy, pessoal do podcast. E assim, você se surpreendeu quando o Google fez aquela homenagem para ela? Eu achei maravilhoso. Muito. Eu me surpreendi muito, mas de uma forma negativa, assim. Não pela homenagem, deixa eu deixar bem claro. Então, só para ir por partes aqui, né? Eu não falei mais com o Lakers, não tive mais contato, um abraço para ele, mas acho que é isso mesmo, porque a última vez que eu conversei com o Lucas, o filho dela, ele me falou alguma coisa assim, que o Lakers estava tocando e estava cuidando desse material dela, né? E aí eu me surpreendi, eu fiquei muito feliz, pô, não tem como não ficar feliz, né, com essa exposição, com essa homenagem, achei demais, achei muito bom por estar tão perto dessa história, sabe? Mas assim, cara, isso aí eu uso para várias coisas, para várias pessoas, eu falo isso para um monte de gente. O Google, aquela homenagem, ela estava repleta de erros, mas repleta de erros sobre as informações da vida dela. Que ali é uma fonte via Wikipedia, né? Eu acredito que pegaram do Wikipedia e tal. E aí, o que me chamou a atenção é que, assim, cara, o Google é o pai da pesquisa. Quando você precisa de uma informação, você vai nessa fonte. É a mais confiável que a gente tem. Ele é mais consultado do que muito médico por aí, pra você ter ideia. E aí, quando eu vejo aquele
tanto de informação errada e contraditória sobre a história dela, sobre a vida, a pessoa dela, eu fiquei um pouco frustrada, porque na velocidade que a gente está hoje da tecnologia, na velocidade das informações, são erros que a gente, tipo, não dá para admitir mais, sabe? Assim, para mim, eu fiquei muito chocada. Eu falei, para mim é inadmissível, né? Com a tecnologia que a gente tem, o nível de imprensa que a gente tem, o nível de pesquisa. E aí eu até uso isso para vários pensamentos filosóficos que eu tenho, né? Por exemplo, cara, aí eu não vou aprofundar no tema, tá? Mas eu só vou fazer um parênteses aqui e não quero desrespeitar ninguém, mas essas são as minhas crenças e as minhas percepções. Mas eu fico pensando, se o Google, que é o Google, errou do jeito que errou, eu questiono a Bíblia, sabe, meu? Porque era um negócio que vinha de pergaminho para pergaminho, de passada de mão para passada de mão, e eu ouvi recentemente, né, o audiobook do Paulo Estevão, que não sei se você conhece, é, né, uma psicografia do Chico, e é uma obra do Emmanuel, uma obra belíssima. E ela traz bastante disso, né, dos evangelhos, né, as cartas de Paulo, e como é que isso passou, e não contesta em momento algum essa escrita, né, nem a veracidade das cartas, não é isso, esses são pensamentos meus. E eu fiquei muito bolada e me trouxe várias reflexões. Porque tinha muitos erros ali, né? Muitos erros. Mas, erros à parte, a homenagem é belíssima, foi lindo, super merecido. Que felicidade, que alegria ver aquilo. Então, que a gente tenha mais reconhecimentos como esse, sabe? Sobre a história dela. E, quem sabe não, outras obras, né? Outras coisas em torno da história dela. Ô, Tum, você me permite, lógico, se você quiser falar, mas os erros, uma vez você me comentou e até você me corrigiu. Muito obrigado, te agradeço, porque às vezes é isso. Eu não tenho uma formação jornalística, mas eu tento correr atrás da veracidade, mas às vezes falta-me alguma coisa. Você me disse uma vez, eu achei super interessante, para todo mundo, me corrija se eu estiver errado. A Dinadi nasceu em Campinas, mas não, ela nasceu no Paraná, não é isso? Ela é paranaense, né? A família dela veio do Paraná, eles vieram para cá pequenos. Eu não sei se a irmã caçula nasceu aqui, eu não tenho certeza, mas eles vieram pequenos para cá. Então ela é paranaense, esse foi um dos erros, né, do Google. Entre outros trocentos erros, a própria, acho que o nome dela, a data, né, data de nascimento e data de morte. A data de nascimento, você me falou. O nome dela é Viviane Matias Lopes, né? Viviane Lopes Matias. Isso. Cara, daí tomar cuidado mesmo. Então, assim, a própria data, né? Porque a data é algo muito importante, porque ela muda todo um contexto histórico, né? Então, as datas também que não batiam, né? Data de nascimento, data do falecimento. Enfim, é isso. Isso aí acho que só reforça a nossa cultura popular de quem conta um ponto, aumenta um ponto, e quem conta um conto, né, aumenta um ponto, e assim a gente vai tocando a vida. Muito legal você falar isso, porque é assim, você sabe que nossa, você usou uma palavra legal. Ficou aquela crendice em torno do Visão de Rua, da figura da Dinadi. Que mitos assim que você acha que o pessoal fala? Eu tive um contato com ela. Ela era assim, tinha um comportamento no primeiro momento meio rude, você sabe. Depois você conhecia Viviane, pô, uma pessoa maravilhosa. Mas alguns mitos assim que você ouviu, que chegou no seu ouvido, ou lhe perguntaram em outras entrevistas que você teve que desconstruir. Não só a respeito dela, mas a respeito, às vezes, da sua própria pessoa e do grupo em si. Sim. Por exemplo, em torno dela, né? Ela nunca foi presa. Então, a história Irmã de Ela e Confidências de uma Presidiária nunca foi sobre a pessoa dela, né? Ela nunca foi presa. A Viviane, o tempo que a gente teve junto e até um pouco depois, a Viviane era careta, de tipo assim, não tô dizendo que depois não era, tá? Eu tô dizendo da experiência que a gente vivenciou juntas. A Viviane não usava droga, sabe? Então as pessoas imaginavam que, tipo, ela era uma cadeieira, viciada, né? Assim, é claro que todo mundo tem... que ela bebia, cara. Ela era até abstêmica, assim, nada, caretona.
A Viviane era careta. Às vezes ela bebia, mas tipo, putz, meu, eu não lembro. Eu lembro de ver a Viviane alegre, nunca vi a Viviane bêbada. Certo. E não era de beber, não era de beber, até porque o álcool, para quem canta, não é legal, né? A gente tem uma falsa ilusão de que o álcool, relaxa e que, putz, vou tomar um uísque aqui, ou então, sei lá, né, os colegas que gostam de um conhaque, algo mais forte, vou tomar alguma coisa aqui para subir no palco mais relax, né? Não é encorajar, né? Porque os velhos de estrada não precisa mais disso, né? Mas, vou tomar sei lá, vou tomar qualquer coisa aqui pra dar um clima. Meu, pode ser pra dar um clima, pra dar um barato, mas tipo, é ilusão, porque pra corda vocal ele não é legal, né? Ele não ajuda, ele não auxilia, na verdade, ele prejudica no momento de cantar. E até a questão do gelado, né? Se quem toma bebida gelada e tal. Mas isso é um outro mito. Então, ela também era careta, nunca foi presa. Esse lance dela ser campineira, né? Ela não é de Campinas. Cara, eu acho que várias coisas, né? As pessoas imaginavam assim, bom, para começar lá atrás, né? As pessoas imaginavam a gente antes da nossa aparição, das nossas primeiras aparições, as pessoas imaginavam nós negras, altas e tatuada e cara fechada e cadeieira e tal. E aí, quando chegava lá, aquelas duas branquinhas miúda, né? Miúda na época, mas pequenas e enfim, a gente cara limpa, né? Quando a gente começou a nossa estrada ali, muito jovens, né? Eu tinha 14, a Viviane deveria ter 19 nessa época. Então, muito jovens, muito novas. As pessoas se surpreendiam. Sim. Você sabe, acho que eu já contei isso para você. Reza uma lenda, vocês acho que não estavam, mas quando lançou a música Confidências de uma Presidiária, até o próprio KLJ teve essa imagem, assim, tipificou vocês, né, como mulheres negras e tal. Aí o pessoal falou, não, meu, as meninas lá de Campinas, lá é duas branquinhas. Reza a lenda que ocorreu. E, Tum, pô, legal você falar isso. Pô, surpreendente. Eu desconhecia essas informações, assim. E algum mito sobre você, principalmente? Alguma coisa, assim, que te chamou a atenção? Cara, sobre mim eu nunca soube nada. Assim, as coisas que eu soube, né, sobre mim eram algumas coisas ruins. E acho que parte delas eram verdadeiras em determinada ótica. Tá. Mas tem alguma coisa que me chamava atenção, que eu sabia, e eu acho que as pessoas têm direito, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu acho que as pessoas têm direito de se expressar e acharem o que quiserem sobre o que quiserem. Mas, assim, chegava pra mim, né? Tipo, as pessoas nos colocavam muito em competição. Então, tipo, eu tava sempre competindo com ela, coisa que não era verdade, mas rolava um climão, acho que até assim, quem estava muito perto, você deve lembrar disso, Du. A Viviane, ela era uma mulher forte. Oi, filho. A Viviane era uma mulher muito forte e autoritária, né? E ela tinha uma busca pela perfeição, por fazer as coisas corretas. Mas ali a perfeição dela, acho que precisava ser ajustado, porque o perfeito para ela era o modo dela, né? Então ela tinha dificuldade de aceitar um pouco o que não era do jeito dela. Então a letra do outro grupo era legal, mas para ela, assim, né? Tipo, então o que eu fazia, o que eu escrevia, ela tinha um pouco de dificuldade de aceitar. Aliás, ela tinha o João gritando aí. Ela tinha muita dificuldade de aceitar. Então rolava isso com a gente, né? Ela tinha essa dificuldade de aceitar o outro, a levada do outro, mas a gente se completava bem. A gente se completava bem em algumas coisas. Tanto assim que, ó, você pode ver Confidências de uma Presidiária e até algumas outras faixas, isso melhorou um pouco depois, lá com o CD Herança do Vício, mas o single que a gente fez, a própria coletânea, você pode perceber que as participações em tempo, em quantidade, né, não são iguais. Então ela tinha sim um lance de centralizar, né, algumas coisas. Mas eu entendo que, não acho que era ego, sabe? Eu não sei também, né? Mas ou eu não vejo de uma forma negativa. Acho que na época ali era o que ela entendia como buscar ser melhor e tal. Fazer a coisa acontecer da melhor forma.
E aí o pessoal colocava isso para nós como uma competição, sabe? Então sempre tinha um burburinho. Eu lembro de uma vez o Necão presenciar uma conversa de duas pessoas, que eu não vou falar o nome, mas assim, as pessoas, né, são pessoas até conhecidas, assim, ali do movimento da época, e aí uma delas falou assim, pô, meu, tá vendo? Tipo, essa turma aí, cara, não canta nada, né? Tá aí só fazendo peso. Sabe igual dupla sertaneja, que tipo, segunda voz não serve pra nada, assim, é um negócio meio só tá ali pra ter a dupla? Então foi mais ou menos essa ideia que rolou, né, ali na hora. E aí a outra pessoa que estava ouvindo, ela intercedeu por mim. Ela falou, não, você tá equivocado, você tá falando bobagem, eu não vejo desse jeito. E aí ele colocou a visão dele sobre isso. E aí depois o Necão me contou essa conversa e tal. Então eu sei que isso aconteceu, eu sei que isso acontecia algumas vezes, e eram mais as pessoas que nos colocavam em competição. Isso não acontecia entre a gente. A gente tretava pra caramba, né, Du? Mas a gente tretava por causa de trocentas outras coisas. Não tinha isso, assim, a gente não brigava de tipo, isso é meu, isso é teu, eu canto assim, você canta assado. Não tinha isso com a gente, era mais mito das pessoas colocarem a gente em disputa. Legal. Se você me permite, só vou dar um toque na galera. Tem uns aluninhos meus assistindo aqui, vou mandar um beijo para eles. O Necão, para quem não sabe, é o DJ Odi, né? É isso. Dê um toque nele para acompanhar. Ô Tum, uma outra coisa aqui. A gente já tem uma galera perguntando aqui, mas bem daquilo que a gente conversou anteriormente. Cai dentro dessas perguntas. O relacionamento de vocês três era legal, assim, bacana. Apesar das tretas que você falou. Assim, às vezes eu ia, você lembra, na van com vocês, então eu via mais próximo. Mas assim, no palco, eu nunca notei. Vi diversos shows. Eu vi um show memorável de vocês, acho que no Guarani, uma vez. Daí um dos shows mais loucos que eu vi, um outro em São Paulo também. No palco eu nunca me lembro, assim. No palco tinha uma sintonia bacana, né? Tinha, e eu acho que esse era o nosso diferencial, apesar dela ter tido outras formações, né, a Visão de Boa ter tido outras formações, com muito respeito às outras colegas que passaram pelo Visão, eu acho que isso fazia da gente especial, sabe? Porque a gente trocava ideia com o olho mesmo, no ouvido, sabe? Eu sabia a hora que, tipo, ela tava faltando ar, que eu precisava entrar, e ela sabia o que eu ia falar, então ela vinha com alguma levada ali para complementar. Então eu acho que esse era o nosso diferencial. As tretas de palco saiu, acho que mais no começo, aí muito imatura, né? A gente era mesmo muito imatura, eu já falei isso várias vezes. E então saiu assim, mais no começo. Aí acho que com o tempo ela entendeu que tudo bem, que não precisava apontar tantos defeitos, porque às vezes o público não percebia. E a gente podia corrigir aquilo depois, entre nós, né? Então tinha umas coisas assim, tipo treta, pra te dar exemplo. A gente foi tocar uma vez em Sumaré, foi um dos primeiros shows que a gente fez junto, e aí ela achou que o som não tava legal, então ela deu uma de Timaya, né, tipo, para tudo, não, vamos sair, se grave, você tentou ouvir, não sei o quê. Comigo de tipo, canta direito, não, isso não rolou. Mas assim, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança de algum dos DJs nossos, não sei te dizer se é o Necão, porque a gente também teve alguns DJs que passou por nós, e eu tenho uma vaga lembrança dela, de tipo, pô, acerta aí, né, a entrada e tal. Então, de rolar essas coisas no palco. Mas isso foi no começo, e aí a maturidade, né, assim, conforme a gente foi amadurecendo e pegando mais experiência, a gente viu que ela não precisava levar tão a ferro e fogo, porque a gente conseguiria corrigir isso dentro de casa e fazer um show bacana e tal, que o público mesmo não ia perceber nada, sabe? Então, mas rolava umas tretas. A gente tinha muita treta também fora do palco e por outros motivos, né? A gente tinha treta por causa de motivos pessoais, assim, de ideias mesmo, sabe? De ideias, de tipo, coisa social, de uma acreditar numa coisa, outra acreditar em outra. E aí a gente tretava dela virar e ir embora, e depois a gente se falava como se nada tivesse acontecido. Mas a gente também era muito amiga, né?
O Necão, na época, ele já era mais velho e casado, então ele tinha família, ele tinha filhos, então a gente estava mais junto em show, então a gente não estava tão, né, a gente não era tão unido fora dos shows, mas a gente se encontrava nos rolês, né, porque a gente frequentava os mesmos lugares, então a gente se encontrava nos rolês, ficava junto, tal, mas a gente estava mais junto no show e a gente tinha agenda, né, então teve época que a gente estava muito junto, mas eu e ela, a gente era mais unida do que nós três, assim, nós duas com ele, no caso. Então, ele era a terceira peça que complementava ali, mas eu e ela era mais próxima, porque duas mulheres, né? Tem mais sentido também, né? Então, coisas do tipo, a gente andar de patins junto na rua, sabe? Ela me ensinou a andar de patins, ela andava muito bem de patins. Coisas do tipo, ela ir lá pra casa, e teve uma época que ela era viciada no negócio de comprar coisas por esses telemarketings de venda por telefone. Ela comprava negócio de fazer Danone e vendia as coisas. Então a gente era mais próxima por isso. E também a gente morava mais próximo, né? A gente morava ali no DIC, eu morava no DIC 3, ela no 4, depois ela no 5. Depois ela tem uma época que ela morou no 2. Então a gente também estava mais próxima. Eu defino como uma relação de amor e ódio, mas mais amor, né? Porque quando essa história terminou de forma muito bonita. A gente se encontrava como amigas, eu ia para casa dela, ela já com a família, né? Com a última família dela e tal, de ficar lá, de passar final de semana com eles, de lá só pra estar lá mesmo, sabe? Sem compromisso, sem show, sem nada. Fiz alguns shows com ela. Gravamos uma faixa, depois também que a gente fez a dissolução da parceria, a gente gravou essa faixa. Você me permite, qual disco saiu mesmo? Porque, esse dia você até me corrigiu. A música, algumas músicas que estão no Herança do Vício, depois elas foram regravadas também, né? Cara, isso eu não sei, mas essa música, ela saiu na Noiva do Chuck, se eu não me engano. Não tenho certeza, tá? Não tenho certeza. Que é do lado de fora da muralha. Foi. Eu me recordei. Mas no Herança do Vício teve alguma outra regravação? Meu Deus, minha memória depois da Covid ficou horrível, gente. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu também... eu te confesso que algumas coisas eu virei algumas chaves, assim, e não vou ter fresco na cabeça. Minha memória ficou horrível e eu ouvi muito Visão de Rua, ouço, né, ainda. Legal, tu. Mas, assim, continua, desculpa te cortar, é que eu queria só memorizar isso, qual foi, né, que depois você volta e grava uma faixa. Aí, quando você grava essa faixa, você, acho que você cantou em alguns shows, né? Eu me recordo alguma coisa do tipo. Eu cantei com ela, essa música especificamente, super pouco. Eu até comentei isso com você na época que eu não gostei da música, né? E até depois alguns colegas falaram, me elogiaram, eu até fico admirada porque eu não gosto da música, não gostei da música. Não gostei da música por causa de uma série de fatores, assim, alguns fatores pessoais, e também na época, tipo, também foi a mesma história, ela me chamou pra cantar com ela, e aí chegou lá na hora, eu com a minha letra, ela mudou toda a letra de novo, e mudou a minha levada, ela mudou, ela comandou o barato todo como ela fazia antes, então assim, a gente tava indo pra uma história nova. Eu já não era mais a Tum do Visão de Rua, eu era a Tum amiga dela e de todo jeito ela pôs a mão e fez o que ela quis lá. E a gente foi pro estúdio gravar, que eu nem lembro aonde, eu sei que era em São Paulo, mas não lembro nem aonde, com quem. E saiu e tal, então, beleza, tá aí, né, existe, mas na época eu não gostei da música, eu ainda não gosto, pra falar a verdade, eu não gosto da música. Não, legal. Deixa eu te falar, você ficou vamos contabilizar. Foi de 95 a 2000? Ou 94 vocês já estavam juntas? Época do Unifama ali. Em 94 a gente já estava junta, né? Então eu tenho 94 na minha cabeça. Né? Isso. E eu lembro que em 99 a gente fez no... Puta, não é Arco-Íris, não. Aquele lá que era do Laércio Martins, cara. Aquele lá do lado do terminal, que agora esqueci o nome. Que o Laércio Martins tinha aquela casa lá, perto da praia. Não, o Arco-Íris era lá no Ouro Verde, né? O Arco-Íris. Ali era Estação Brasil, acho. Não, no Terminal Central, você fala, no centro. Isso, Estação Brasil, isso mesmo.
Então, aí a gente fez no Estação Brasil o aniversário de 5 anos do Visão de Rua. Eu acho que foi num domingo, se eu não me engano, e foi bem legal, as pessoas cantaram, vieram os caras de São Paulo para cantar com a gente, a galera de Campinas cantou, aí a gente fez ali uma recepçãozinha simples, mas acolhedora lá dentro do camarim, e foi uma data que me marcou, porque a gente fez tudo na unha, né? Assim, a gente fez os sanduichinhos, as coisinhas na unha ali, sabe? Para os nossos convidados e tal. Isso foi em 99, então ali a gente completou 5 anos. Depois disso, eu fiquei com ela mais 1 ano, e logo depois a gente assim já separou, aí voltou, eu fui e voltei várias vezes, a gente fez várias tentativas. E até quando ela começou a cantar com a outra parceira dela, que entrou depois de mim, a gente fez mais uma tentativa de volta. Aí seria um trio, né? E a gente fez alguns shows e tal, mas também não fluiu, não rolou. Incompatibilidade mesmo de ideia e tal. Você chegou a dividir com a Lia, então, o palco, quando saiu Foi. Ruas do Sangue. Foi. Eu dividi, sim. A gente fez poucos shows juntas, mas nós fizemos alguns shows. Porra, louco isso aí, meu. Porra. Embaçado, hein? Eu desconhecia totalmente. E por que você se afastou, tu, assim, do grupo? Você se afastou, é isso? Também você, acredito eu, que você também tenha recebido convite de outros grupos na época para participar, etc. Não lembro, não tenho isso na minha cabeça, sabia? Se eu recebi, eu te juro que eu apaguei. Eu acho que eu recebi mais incentivo para cantar solo, sabe? Que eu recebo até hoje, né? Por que eu parei? E você vê que, assim, não foi uma separação fácil, porque a gente tentou voltar várias vezes, é tipo casamento mesmo, sabe? Que você tenta e já não tá mais dando certo, mas você ainda tenta, porque tinha os filhos, né? E os filhos eram os CDs, era a obra, né? Por que eu parei, cara? Eu parei porque eu não sei nem se vão me massacrar aqui por causa do que eu vou falar. Mas é a verdade, né? Não tem outra verdade. Eu parei porque eu não acreditava mais no que eu cantava. E assim, as letras não eram minhas, né? Era a história dela, a história que ela criou, a história que ela queria contar. Então as letras eram delas, ela não aceitava as minhas letras. E aí um dia, cara, num show em São Paulo, teve um carinha que chegou pra mim nos bastidores e ele me deu um tapa assim nas costas, né, tal, foi me cumprimentar e ele falou assim pra mim: pô, cara, aquelas ideias lá que você canta, pô, meu, aquilo ali é a real, né, aquilo ali é a verdade. E aí eu acho que com a minha crença ali, que já tava ficando mais forte, né, as minhas crenças espirituais ali, já me cutucando mais, eu entendi que eu tinha muita responsabilidade na vida das pessoas que me seguiam, que me ouviam. Eu entendi que eu influenciava pessoas. O termo influencer não existia na época, mas eu entendi que eu era uma influenciadora com o comentário daquele cara. E aí eu fiquei incomodada com aquilo, porque eu falei, meu, o que eu tô falando para esses caras? O que eu tô conduzindo vidas, eu tô conduzindo comportamentos, eu tô conduzindo, né, pessoas. E o que me incomodou? Eu dei uma revisada dentro do que eu cantava. E eu falava sobre cadeia, eu falava sobre droga, eu falava sobre crime. E a gente não fazia apologia, tá? E todo mundo que conhece as letras sabe disso. E a gente falava sempre de uma história assim muito sofrida, de alguém que sofreu, que procurou melhorar, mas que, né, enfim, as histórias que vocês conhecem, que são as letras que estão aí. Só que eu acho, eu comecei a já achar naquela época, e eu acho hoje ainda, que a vida é mais do que isso. Eu não estou dizendo que essas letras não tenham a veracidade, que as pessoas que passam por isso realmente não tenham suas dores, que isso não dói, que isso, poxa, que é uma treta difícil, eu acho, mas assim, eu me ligo num negócio maior. Eu acho que assim, a gente pode mudar a nossa história, sabe? Eu acho que a gente precisa sair do vitimismo, porque eu comecei a olhar e ver que os meus amigos, né, de infância, e que eles me perdoem, né, a colocação, mas assim, os meus amigos de infância que eram os mesmos que ficavam reclamando do sistema,
eram os mesmos que ficavam fumando maconha o dia inteiro debaixo da árvore. Meu, eu cresci junto dos caras, e assim, eu também não tive pai rico, mas eu fui estudar, meu, eu fui batalhar, eu arrumei trampo, aliás, eu sempre trabalhei, né, isso era uma característica minha, né, conciliar os shows, conciliar as atividades do rap com os meus trabalhos, porque eu nunca fiquei sem trabalhar, eu me incomodava muito por não ter corrimão, por não ter a segurança da renda, você sabe que a gente não ganhava dinheiro com rap, né, Sim. e aí aquilo começou a não fazer sentido pra mim, sabe? Tipo, eu tô falando disso aí, os caras que estão aqui, que são os mesmos carinhas aqui que eu conheço, tal, do bairro, pá, mas os caras não fazem nada, velho. E eu não tô dizendo, pelo amor de Deus, né? Eu não tô dizendo que as pessoas não tenham dores e dores que precisam ser expostas, que precisam ser faladas, que a gente não tem problema social que o rap trata, que vai lá na ferida, que chama atenção, né, que traz esse alerta. Mas é importante que a gente tenha protagonismo, que a gente faça a nossa história, que a gente mude a nossa história e mude a nossa energia também, entendeu? Então, foi por isso, Du, porque eu vi que eu não teria espaço, né? As minhas letras não emplacavam, as coisas não aconteciam como eu tentava, e eu não podia mais. Então, assim, a minha espiritualidade me chamou de volta, falou, meu, não tá legal. Você quer carregar isso aí pra você? Eu não quero. Então, foi por isso que eu saí do Visão de Rua. Ah, mas por que você não tentou solo? Eu acho que por toda essa dificuldade que eu tinha de escrever, de compor, para mim não era fácil. Tinha um estigmatismo né, tinha um negócio que assim, eu sempre ia ser comparada com ela. Eu sempre, né? É como até hoje me comparam com as outras colegas que passaram pelo grupo depois. Eu sempre seria comparada. E eu acho que eu não tinha maturidade para vivenciar isso, eu não tive forças para vivenciar isso, eu não quis, sabe, me colocar nessa. Porque eles já colocavam a gente em treta estando juntas. Imagina a gente em caminhos separados, opostos, né? E eu não tinha, a gente, né, nós duas, a gente não tinha maturidade para ser amigas e falar assim: ó, você vai aqui com o teu rolê, eu vou aqui com o meu, e no final estamos no mesmo caminho, estamos querendo a mesma coisa, mas de forma diferente. Então a gente não teve né, eu, acho que é eu, porque sou eu que sou responsável, não ela. Eu não tive forças, não tive maturidade, não tive traquejo para lidar com isso aí e fazer algo que eu gostasse, sabe? Compreendo. Você sabe que, né, mas assim, um pouco das suas crenças fica aí evidente na letra umbral, né? Que você É, vai na visão do umbral da questão é, kardecista. Só uhum, que o outro grupo que participou levou para uma outra é. parada, né, meu? E E, ali foi outra imaturidade, né, do perdão te cortar, porque foi outra imaturidade, porque a gente não combinou a letra, a gente não combinou a ideia. A gente falou, você escreve aí, eu escrevo aqui, e a gente chegou no estúdio e juntou. E a hora que a gente juntou, a Viviane deixou passar, acho que mais pelos caras, não por causa de mim, porque se fosse só eu ali fazendo a parada sozinha, ela tinha vetado também. Mas ficou um negócio desconexo, assim, né? Ficou um negócio tipo, a gente tá falando de abobrinha, mas tem alguém aqui que tá falando de banana. E aí a gente comeu abobrinha com a banana ali. E foi isso. não que a letra dos caras tivesse ficado ruim, não, muito pelo contrário. Foi o cena do crime, né? Mas você vinha falando de outra parada, né? Mas assim, as ideias são legais. Assim como a dos caras, no que eles falaram, são legais. É que é isso que você O, falou, passou batido, né, meu? Pouca gente o captou Digão, também, né? o Digão participou também, né? Na época ali como representando o efeito moral. E teve também o Verdade. Digão. Teve o Digão e o. Gente, me fugiu o nome dele. Matusa. É, Matusa. verdade. O Digão representando o efeito moral e o Matusa representando cena do crime. Eu fiz uma live com o Digão. Ele falou um pouco desse som. Mas hoje ele também está num outro momento espiritual. Ele falou, cara, foi legal, lógico, participar. Mas não era uma coisa que eu hoje escreveria novamente. Aham, aham, Entendeu? aham. Legal pra caramba. Assim. Legal. Pessoal que está nos assistindo aí, procure a live do Mano Serve o Dia aí no canal. Foi 1000 graus também. Ô, Tum, deixa eu te falar uma coisa, que você falou de parar de cantar e tal.
Você pensa voltar a cantar? E se você puder, teve até uma pergunta de um fã aqui, ele falou como é que tá sua vida pessoal, tal. Você pensa em parar de cantar? Você realmente afastou de tudo do rap? Foi nesse sentido que ele perguntou. Uhum. Voltar a cantar, eu penso várias vezes ainda. E depois eu tiro isso da cabeça. Durante esses anos, muitas pessoas me incentivaram, muitas pessoas me convidaram, mas a gente até teve esse papo. Eu sou bem seletiva do por quê? Por causa dos motivos pelo qual eu parei de cantar. Então eu não posso fazer participação para falar de coisas que eu não acredito mais, entendeu? Então, às vezes as pessoas me chamam para participar, e aí eu dou aquela enrolada e tal, com aquela educação, vamos conversar e tal. Mas eu já conheço o estilo, eu escuto as letras, eu vejo as crenças. Eu falo, cara, eu não posso de novo me associar a alguma coisa que eu não acredito, porque eu tô indo contra os meus valores, os meus princípios novamente. E eu já parei por causa disso. Então, errar, a gente tem que errar erros diferentes, né? Aí sozinha. Então, eu até gostaria, mas acho que numa outra vibe, assim. Mas ao mesmo tempo eu não sei, as coisas não se encaixaram, sabe? A oportunidade não veio, eu não fiz a oportunidade, né? Eu não busquei. Acho que eu mesmo me acovardei. Vou ou não vou, sei lá, vida pessoal, tô trabalhando aqui, tô... Aí você conversa com um, fala, né? Teve até algumas pessoas que eu troquei ideia na época, eu falei assim, cara, não volta pra isso não, o rap tá tão diferente, você não vai, você vai trilhar os mesmos caminhos e achando que vai dar nisso, e não vai dar, né, as pessoas não são mais as mesmas, mudaram tal. Então eu também recebi alguns incentivos, mas recebi vários baldes de água fria. E aí, Du, eu acho que é programação mesmo, eu não planejei, não teve aquela vontade suprema que a gente precisa ter para fazer qualquer projeto, sabe? Entendi. E, meu, muito louco mesmo, porque teve a questão de você estudar, né? Eu também dei uma afastada. Eu ia em alguns shows, mas eu, assim, nos bastidores eu dei uma afastada. Porque, pô, a gente começa a estudar, a família muda, né, cara? Muda, as prioridades são outras. Me desculpa perguntar, tu invadir um pouco sua privacidade, se você quiser falar. Você tá com quantas formações? Eu tenho uma formação técnica, né, de administração, depois eu fiz uma graduação também na mesma área, e depois eu fiz um MBA em gestão e marketing. E isso já tem um tempo, viu, Du? Já está com mais de 10 anos que eu concluí o meu último curso né, assim, com esse peso. Hoje eu não tenho vontade mais de fazer graduações e cursos tão profundos assim, porque eu entendi que eu acho que isso a gente precisa ter, eu precisava ter isso para currículo na época, eu acho que isso era extremamente importante, mas eu entendi que a gente precisa, até o momento que a gente está, o momento digital que a gente está, a gente precisa ter especialidades. Então eu acho assim, hoje para estudar, o que me chama a atenção? Então eu vou fazer cursos sobre determinados assuntos, mas assim, eu já trilhei uma história antes, então peraí, eu já tenho a base aqui, né, até a pós ali, o MBA eu tenho aqui. Mas aí hoje o que me chama a atenção são cursos mais de especialização. Então eu vou fazer um curso na minha área para ver isso, eu vou fazer um curso na minha área para ver aquilo. Hoje eu não faria nada mais tão profundo, tipo como um mestrado, um doutorado. Até pelos projetos profissionais que eu tenho, eu acho que esse nível de profundidade não caberia. Eu preciso de outras visões, eu preciso de visões mais práticas e táticas do que tão teóricas como cursos de graduação, né? Que você vê muita teoria, mas a prática mesmo é só vivenciando. Exato. Acabei de terminar minha segunda graduação de História, onde eu até conversei com a sua irmã. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Muito corrida, a gente trabalha 40 horas semanais e ainda vai estudar, meu. Não dá mais. Filho, filha, enfim. Ô, Tum, e esses planos seus profissionais em que área?
É dentro da minha área mesmo, mas eu também acho que é marketing, né? Mas eu acho que a gente também pode estar aberta para o novo, porque daqui a pouco você se reinventa e você se descobre, sei lá, eu posso ser um mestre cuca de qualquer coisa, começar a fazer bolo aí e preciso ser a melhor boleira, né? Dentro do que eu escolher. Porque a vida muda, né, Du? A vida muda muito, muito. Eu não sei te dizer se daqui 20 anos eu vou conseguir ter mercado para fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. Mas o meu projeto é empreender mesmo. Eu já tive essa experiência, né, com empreendedorismo. Eu acho que é libertador. Aconselho todo mundo a trabalhar para si. Eu acho que realmente, além de ser libertador, você cresce muito como pessoa, né? Porque é com você. O jogo é teu, entendeu? O jogo é teu. Então é você que tem que fazer a coisa acontecer. E eu acho que do que eu tenho estudado também em termos de negócios, né, as vantagens que você tem com o empreendedorismo. Então, você vai trabalhar para os outros a vida inteira, você vai viver os sonhos dos outros, vai ficar ali sempre esperando uma promoção, esperando subir de cadeira, esperando ser reconhecido. E os seus sonhos? Né? E quem é você? E o que você pode fazer pelo mundo? Sabe? O empreendedorismo, ele te dá isso. Ele te dá esse protagonismo na vida. Certo. Chegou uma pergunta que eu tava com essa pergunta na cabeça, mas vou abrir uma exceção. Ó, sensacional essa pergunta. Eu ia perguntar algo parecido, mas o nosso amigo aqui foi ligeiro. Tum, hoje em dia, nas plataformas digitais, você recebe algum valor com as composições que você fazia no parte do Visão? Cara, não só como composição, porque as minhas eram poucas, ínfimas, né? Mas com a Bebel aqui. Peraí. Mas Bebel, uma gatinha? Ai, essa é gatona, né? Porque ela tá enorme, a Bel, ela tá muito grande. Com as interpretações, eu sei que rola um negócio de ter direitos e tal. E aí, conversando com uma colega esses dias, ela me falou, ela fez exatamente essa pergunta pra mim. Eu falei, cara, você sabe que eu não fui atrás disso? Ela falou, eu com 3 filhos não deixo passar batido, não. E o lance não é se apegar no pouco, não é isso. É o que é o lógico, é o que é certo, é o que é correto, é o que traz pra gente responsabilidade, a gente cuidar das nossas coisas, sabe? Então isso é algo que eu deveria e devo ir atrás e entender como é que funciona, talvez incentivar também a família aí, né, a família dela, os filhos e tal. Eu preciso colocar isso no meu planejamento, Du. Hoje eu não fui atrás de nada, né? Atualmente não fui atrás de nada, mas eu preciso colocar isso no meu planejamento. Eu acho que é importante olhar para isso. Isso daí você sabe que está tendo uma corrida, né? Corrida, nós estamos vivendo a serra pelada dos tempos modernos. A corrida atrás do ouro. Mal comparando, porque, execução sumária. Esses dias eu estava batendo um papo e, porra, um parceiro lá de Brasília falou, vocês tocam aqui até hoje. Eu tava falando com o Renato. E uma galera da nossa época ali dos anos 90, tá? Não é que tá de chapéu. As condições, muita gente naquela época gravou com... Você sabe, gravar pra gente era abrir o Mar Vermelho. Era o maior troféu. Porque era o maior troféu, uma coisa... era o prêmio. Muito distante. Então tem muitas obras célebres daquela época que tá aí e uma infinidade de outras que você não tem nas plataformas digitais. Clássicos e clássicos do rap nacional, do próprio samba. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Alexandre de Pilares. Alexandre de Pilares, ele estava falando que alguns artistas, ele está desenvolvendo um trabalho para resgatar, porque tem muito artista deixando de ganhar dinheiro, né? E a gente percebe que está tendo esse movimento para as plataformas digitais. Bom saber que você pensa em algo do tipo, né? Eu preciso me organizar para isso, mas eu te confesso que eu tava de chapéu mesmo, como você colocou, de chapéu assim, um negócio que eu não liguei, porque eu lembro que quando a gente chegou a resgatar a ECAD uma vez, tá? E era muito pouco o valor, era irrisório.
Puta, meu, mas isso ao longo dos anos, né? E não interessa se é pouco. Eu acho que a gente precisa ter responsabilidade. Eu bato nessa tecla. A gente precisa ter responsabilidade com as nossas coisas. E isso mostra uma evolução moral, uma evolução espiritual da gente. A gente precisa ter responsabilidade com as coisas da gente. Porque, assim, se você não cuidar, alguém está se beneficiando. E quem é? Né? Então, no mundo, numa sociedade que a gente quer mais justiça, mais igualdade, que as coisas sejam mais igualitárias, né? A gente tem que fazer o nosso papel. Então, eu preciso olhar para isso. Sim, sem dúvida. Ô, Tum, em relação a Viviane, pontos positivos e negativos da convivência de vocês, assim, se é que você pode nomear como negativo, porque nós todos, né, estamos em processo de evolução. Tinha Tá. alguma coisa que te chamava muita atenção, assim? É difícil falar disso, porque claro que tinha um ponto negativo, mas eu também tinha, entendeu? Então, eu acho que ela também olhava pra mim, também era um saco conviver comigo também, por vários motivos, porque eu tô falando dos meus e depois eu falo dos dela, tá? Mas assim, se por um lado, né, ela tinha esse jeito de centralizar, de querer as coisas do jeito dela, por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque, de uma certa forma, eu não correspondia com as expectativas dela. Então, talvez ela precisava também de alguém que auxiliasse mais, que tivesse. Mas eu não tinha maturidade para isso. A gente tem 5 anos de diferença. Eu não conseguia ter essa visão. Para mim era tudo uma brincadeira. Eu tinha 14 anos, eu não sabia o que ia dar. Eu tava ali. Eu não estava passando o tempo, mas era como você falou. Para mim, o cantar, o barato era cantar. Então, a gente estava vivendo hoje ali. Então, eu não tinha essa visão futura, que ela era visionária para muitas coisas, né? Então, talvez ela também tivesse essa necessidade, porque, de certa forma, a responsabilidade maior era dela. Era ela que carregava a gente, literalmente. Era ela que fazia as coisas acontecerem. Era ela que dava o tom do negócio, que comandava a coisa toda. Então, é muito difícil também você ter que arrastar um grupo, sabe? De vez em quando você precisa de ajuda, e ela não tinha isso, por quê? Aí eu tô falando só da minha parte, né? Eu era muito jovem, eu não tinha visão, eu não entendia o que ela queria. Hoje eu consigo ver onde eu poderia ter atuado, como eu poderia ter feito as coisas acontecer, sei lá, organizado melhor as coisas, planejado, projetado. Imagina, eu não sabia o que era um projeto, eu não sabia o que era ter um plano de vida, eu não sabia, eu tava vivendo agora. Então, eu acho que esse era a dificuldade que ela tinha com relação a gente. Então, por isso que também ela lidava com as coisas como ela lidava, né? De centralizar, de trazer para si. Ela trazia para si porque ela sabia que se ela largasse a mão, a coisa não rodava, sabe? A gente, tipo, tinha... A gente, eu no caso, tinha alguns momentos que você tá cansado e você sabe como é que é. Para você ter alta performance, pega um Cristiano Ronaldo da vida. De quantas coisas esse cara abre mão pessoalmente para ter a performance que ele tem. Então, para você ter alta performance, você precisa se dedicar. Eu não tinha essa maturidade, né? Então, eu queria ir para baile, sabe? Eu queria ir dar rolê, eu queria namorar. E isso tudo te desvia do teu foco. Né, que o foco era você ter uma alta performance, você ser fodástica no que você faz ali. E ela já era mais visionária para isso. Então ela sabia que, tipo, putz, meu, se eu sair à noite e tal, no sábado à noite ou numa sexta à noite, eu preciso ensaiar sábado de manhã e eu não vou ter condições. Ou então eu vou pro ensaio quebrada. Eu não era irresponsável, mas eu poderia ter sido melhor, sabe? Eu poderia ter me dedicado de forma diferente. Mas eu fiz o que eu pude ali. Aí falando dela, né, então, porque eu acho que isso tudo era muita qualidade. O que eu chamo a atenção, o que eu tinha dificuldade ela tinha um gênio muito forte, né? Ela era brigona, e ela brigava às vezes assim, ela entendia as coisas erradas. E a gente estava falando de uma coisa, ela entendia totalmente diferente, ela entretava, emburrava e brigava, mas isso não era só comigo, isso era com todo mundo, né? Quem conheceu ela era geral, você estava falando um negócio do nada, ela entendia uma coisa errada e aquilo virava briga. Então, eu acho que essa era a maior dificuldade. Hoje, com tantos termos da psicologia, da psiquiatria, hoje, posso estar falando até uma besteira, mas é um julgamento meu. Hoje, eu acho que ela tinha talvez algum distúrbio que não foi identificado.
sabe? Nada demais, mas a gente tem, né, hoje várias nomenclaturas, tipo como, sei lá, hiperatividade, TDAH. A gente tem vários, né, hoje, vários termos que a psicologia tem se aprofundado e trazido para nós, assim, do nosso comportamento, a bipolaridade, né, que a gente conhece. Então, hoje eu acho que ela também era mal entendida, porque ela também não teve um diagnóstico bacana para poder tratar, para tratar isso, para trabalhar isso, para trabalhar os sentimentos dela, né? Então, e essa era uma dificuldade, esse jeito dela de, tipo, tá tudo bem, aí daqui a pouco, só na cabeça dela criava uma fantasia ali, uma situação, e aquilo virava briga, seja que fosse com quem fosse. Me recordo de alguns momentos. Viviane era explosiva, né, meu? Do nada. Assim. Mas depois também meio que Tim Maia, cara. Passava um tempo, ela voltava a conversar com você como se nada tivesse acontecido. Você sabe que comigo, acho que eu nunca fiz isso pra você, mas eu tive uma situação braba com ela. Se liga. Certa vez, você lembra do Johnny, do Mafia Negra Brutal? Se ele estiver nos ouvindo aí, um abraço. O Johnny trocou uma roupa comigo, e o Johnny... A roupa que o Johnny tava era a dela. E eu emprestei a minha pro Johnny. Por conta de uma situação que não vem ao caso aqui. Muito profunda, inclusive. Cara, ela me parou na rua, me falou um pacote. Falei, mas foi o Johnny que me emprestou. Você vai devolver a jaqueta. Onde já se viu? Que isso? Você ficou louco? A jaqueta é minha, eu trabalhei. E eu de rolê com a jaqueta. Mas pra mim era do Johnny. A jaqueta, uma Sox, linda. Era da Viviane. Caraca, meu. Aí no Unifama, no domingo, se entendeu? Ela pegou no final e falou, toma a jaqueta pra você. Me deu a jaqueta, cara. Você acredita? E Du, ela tinha isso, tá? Você ia na casa dela, ela descia o guarda-roupa ela não sabia o que fazer pra te agradar. Então ela descia o guarda-roupa, pega essa blusa pra você, pega isso aqui, tem esse sapato aqui também, pega esse aqui, eu Viviane, mas não, esse aqui também não serve mais. E servia nela, né? Servia até porque a gente sempre teve o biotipo bem parecido, né? A altura, o corpo e tal. Então pega isso aqui pra você, toma isso aqui pra você, e não sei o quê. Ela não sabia o que fazia pra te agradar. Mas ela não podia ser contrariada, então tinha essas coisas. Mas ela não sabia o que fazer para agradar e comida também, né? Ela cozinhava excelente, assim, a mão dela, né? Que mão para cozinhar. Então ela fazia um arroz e feijão que não precisava de mistura, né? Não precisava de carne, nada. Também não sabia o que fazer pra te agradar, assim, de comer, da comida. Ela era o tipo assim, de estar comendo, de tirar da boca dela. Eu não quero, não come, sabe esse negócio de cuidar? Não, vai enfiando na boca da gente. Não, come, que tá uma delícia, olha isso aqui. Eu tô falando, parece que eu tô vendo. Falou isso, eu lembrei dessa história. Ela me deu uma jaqueta Sox. Lembra aquelas da Starter? Caríssima. No final, eu engordei pra caramba a jaqueta, eu acabei presenteando uma pessoa. Mas, enfim... Do nada, ela falou... Jaqueta de milhões, hein, Du? Jaqueta de milhões, cara. Você deu a jaqueta embora, a jaqueta de milhões. Essa daí... E eu passei essa jaqueta pra frente quando ela mudou pra São Paulo. Eu já tava um pouco sobrepeso. E, assim, era uma jaqueta pra mulher. Era da Stapper, mas era um modelo meio feminino. E como eu era, franzino, você lembra, né? Eu era só o pó. Caiu super bem. Aí eu dei de presente. Aí, cara, foi muito louco. Ela xingou o Johnny de tudo quando foi nome. O Johnny do Mafia Negra Brutal. Quer saber? Fica com essa porra de jaqueta pra você aí. Johnny, você me paga aí. Morreu o assunto. Que loucura, cara. Que loucura aquilo. Não foi foda que ela me reconheceu na rua com a jaqueta. O Johnny falou que a jaqueta tá com você. Falei, mas essa jaqueta é do Johnny, né? Essa jaqueta é minha. E ó, em plena 13 de maio. Ela devia pegar ele, né? Falar um monte pra ele, mas tudo bem. Muito louco isso, cara. Ô, Dum, só fazer uma pergunta. Na época vocês tinham um patrocínio de roupa? Tinha, né? A gente teve um tempo, foi um tempo curto da Caos. Peguei roupas lá, acho que de 2 ou 3 vezes, não passou disso. Eu tô mais com 2 na cabeça do que 3. E ela depois teve da XXL. Aí eu lembro que eu ia lá, ela me dava as roupas que ela ganhava da XXL e tal. Mas a gente teve. E uma condição, né, muito esquisita, né? Porque a gente era muito, cara, se tivesse a cabeça que eu tenho hoje,
a gente chegava lá como se eles estivessem fazendo um favor pra gente, né, meu? A gente não entendia isso, sabe? De tipo, putz, os caras é que na verdade estão lucrando com a nossa imagem. Hoje, com o conceito de influencer, eu consigo ver tudo isso, né? Como a indústria de influencers fatura milhões, né, com a imagem. E na verdade a gente chegava lá e eles nos tratavam, tá? Eles nos tratavam realmente como se estivessem fazendo um favor pra gente, de tipo. Né, ó, pega aí, então, mas não tinha esse acolhimento, sabe? Eu acho que também era como a gente se portava, né? A gente se colocava como uns coitadinhos que tava ali. A Viviane não, tá? A Viviane não. Ô, pega aí, pega essa daí também. E eu, não, tá bom, tá bom. Ela, pega essa daí também. Não, essa aqui. E ela se colocava nessa posição, ela se dava o respeito e ela entendia o que ela significava para aquela marca, sabe? Como eu te falei, ela era mais velha, né? Visionária. Era muito bom ter ela tocando as coisas para nós. Tem uma pergunta do aqui que eu acho Claro, fica à vontade, Tum. Fica à vontade, por favor. que eu acho que é bacana responder, né? Ele perguntou assim pra gente, né? Que queria saber sobre a Laura se apresentar como Visão de Rua. Então, como se ela se declarar. Acho que é isso a pergunta, né? Ela tipo se intitular como Visão de Rua. Você me perdoa, eu não percebi. Ela se intitular. Eu acho que assim, eu não tenho que opinar em nada, né, cara? Assim, com muito respeito, minha opinião nesse caso não cabe, né? Eu acho que a família que precisa ter um posicionamento. Se a família aceita, se tá tudo bem, né, quem sou eu para falar algo a respeito? O fato é que quando realmente aconteceu da Viviane passar para o outro lado, elas estavam juntas, né? E o que eu conheço da Viviane, o que eu acho que ela deve estar achando disso tudo é uma coisa. Mas eu acho que quem tem que decidir, assim, quem tem que ter uma opinião, um posicionamento mesmo é a família, né? No meu caso, eu posso só apoiar e torcer pela carreira dela, para que seja próspera. Acho que ela é uma excelente cantora e torço pela carreira dela. Com certeza, Laurinho representa. Ele até diz aqui, máximo respeito a você, que você precisa voltar para a cena. Continuação aí do comentário. 303 de Noia. Legal, legal. Pô, tu, ainda bem, eu tinha passado batido. Pô, a live é sua, meu. Eu aqui sou coadjuvante. Ô, Tum, fazer uma outra pergunta aqui para a gente bater um ping-pong aqui. Desse período, assim, Cadinadi, você, do Visão de Rua ali, tem algum show em especial, assim, que te marcou bastante? Cara, tem vários, mas os de Brasília foram especiais para mim, né? Brasília eu fiz uma segunda casa lá, por causa dos nossos shows lá. Então, uma segunda casa, assim, né? Os meus amigos me acolheram lá, eu não tive residência lá, mas a residência dos meus amigos era a minha residência. Então, eu fui muito acolhida, né? Lá, e os shows de Brasília todos, acho que foram especiais. Lá a gente tomou balão, lá a gente vibrou. Sabe que lá esse contratante, ele não tá mais nesse plano, né? Ele não tá, e também não foi uma história que terminou bem, assim, né? Eu acho que é aquilo que a gente pensa, né, Du? Semeadura livre, a colheita acaba sendo obrigatória, né? Uma hora a conta chega, né? A conta sempre fecha. Uma hora a conta fecha. Então, é isso. Você pode plantar o que você quiser, mas saiba que uma hora a conta chega. O cara, ele fala aqui que tem um disco que saiu pela parte legal. Faixas Irmãs dela e Periferia ao Alvo. Porque saiu pela gravadora do GOG, mas depois também parece que saiu uma coletânea, né? Essas músicas, elas tomaram vários rumos. Depois saiu aquela coletânea História do Rap Nacional. Cara, essas obras aí, por exemplo, é aquilo que você falou. Muito solto, né? Muito solto. Muito solto. Precisa, acho que dar uma compilada e ter uma atuação ali mais profissional, né? Mais profissional. Mais profunda. Você falou da Dinadi. Que louco, cara, ela ter essa visão profissional, coisa que a gente não tinha na época, eu confesso também. Não tinha, a maioria dos grupos, né, não tinha esse cuidado com a voz, com essas outras questões. Ô, Tum, você pretende fazer algum documentário, alguma coisa
do Visão de Rua, se aproximar agora que tá o Lakers e tal. Sei lá, seria bacana, viu? Até para desmistificar um pouco, né? Tudo aquilo que você falou no início da live a respeito de vocês, dela mesmo. Porra, querendo ou não, cara, o grupo de vocês foi desbravador, né, meu? Eu tenho alguns projetos, Du, mas eu vou me permitir o silêncio Claro, claro. para tentar para tentar emplacar, né? Torça aí por É, nós todos, porque o meu interesse realmente é genuíno assim na história nossa, mas com ênfase nesse pioneirismo dela e principalmente nessa visão que ela tinha. Eu acho que ela era uma mulher fora do tempo. Ela realmente era uma visionária e, e eu acho que tem várias coisas boas que dá para ser feito em torno da história dela. legal, meu registro histórico. Agora, com as plataformas de streaming e tudo, nossa, seria maravilhoso. Ô, Tum, vamos para aquele ping-pong lá? E, Bora. pô, meu, eu estou muito contente de você. Nossa, você é uma simpatia mesmo. Desde o primeiro momento, solista. Atendeu a galera que perguntou aí. Maravilha, maravilha. Ó, então vamos lá. Poucas palavras que representou para você. Aquela coisa ali, ping-pong. Rap, Tá. Pode mudar vidas, para bom e para mal. pro bom e pro mal. Com certeza. Certeira essa, hein? Drogas, Perda de tempo. redes sociais, Se souber usar, pode ser muito útil. Precisa saber usar. perfeito. Plataformas de streams, É um misto das drogas com as redes sociais aí. Se souber usar, também pode ser útil. Se não, você pode virar escravo e você só está perdendo tempo, procrastinando. Precisa saber usar. família, No final é só eles que ficam. No final é só essa galera que vai estar do teu lado. religião, Se ela não serve para te tornar um cara melhor, ela não serve para nada. Se ela não te faz uma pessoa melhor, você precisa rever as suas convicções. perfeito. Certeira, cirúrgica, inspiração, Meus filhos me obrigam a ser melhor todos os dias. Por eles, eu preciso me movimentar. paixão, Trabalho. Eu adoro trabalhar. Eu curto trabalhar. muito bom. Tum, faltou alguma coisa dentro do meu amadorismo aqui que você gostaria de falar? Ah, cara, imagina, amadorismo. É sempre bom, porque a gente até combina algumas coisas antes, né, Dum? Mas assim, a gente fica leve, né? Porque a gente consegue lembrar, a gente se emociona. Os nossos papos são sempre muito positivos, né? É, a gente não segue um roteiro que não possa ser modificado. É, eu acredito que a gente falou bastante. Eu tenho assim, muita gratidão por todas as pessoas que gostam dessa história nossa, na história que a gente vivenciou, que reconhecem o pioneirismo do Visão de Rua, que reconhecem ali na Viviane. Apesar dela ter se tornado um mito, como eu falei, né? Porque a morte deixou um negócio meio sacro, né? Trouxe um romantismo, um brilho para essa história toda. Mas é muito importante que as pessoas saibam, né? Como foi foi difícil essa história e que saibam, né? Que reconheçam na Viviane essa mulher visionária, essa mulher desbravadora, essa mulher que, tipo, ela criou uma personagem chamada Dinadi para poder atuar e passar o que ela achava que era útil para a humanidade, porque a Dinadi é uma personagem, né? É uma personagem. A gente não se vestia como a gente queria. Você lembra? Eu andava de barriga de fora, para cima e para baixo. E no palco a gente precisava ter outra postura, né? No palco a gente subia lá de calça larga e camisão, para ter uma postura, para poder se impor, para mostrar respeito. Então,
ela vivenciou, e isso era a visão dela, porque se fosse por mim, eu tava de barriga de fora mesmo. E ela já tinha isso, né? Esse empoderamento feminino, dessa postura feminista, porém não. Ela tinha uma postura feminista, mas eu acho que não era radical, e isso também eu gostava bastante dela. Não, não era extremista, mas ela sabia se portar como mulher e sabia que ela poderia alcançar mais coisas, ela buscava os direitos dela e tal. Então, minha gratidão, meu reconhecimento a essas pessoas que acompanharam a nossa história, que gostam até hoje, que se interessam, que escutam, né, as obras, que perguntam para mim como é que tá e tal. Então, minha gratidão mesmo. Pô, não tem nem o que dizer. Cara, fico lisonjeado e mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. Eu diminuí o número das lives, mas a gente já tinha falado lá no passado, precisamos fazer, até para você comentar essas coisas, desmistificar, né? Umas outras aí, pô, sensacional. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir depois no YouTube e ver aqui, rever essa live, que dá outra, fala, pô, assisti 3, 4 vezes. E maravilhoso, porque você é muito cirúrgica, você é muito cuidadosa, com as palavras. Você sabe se colocar muito bem. Eu acho isso muito, muito bom, porque em nenhum momento você é desrespeitosa com a história dela, com a memória dela, entendeu? E ao mesmo tempo você agracia o rap nacional. A gente precisa de pessoas como você, com a sua vivência, né? Porque as coisas já andam muito difíceis. E assim, o hip hop, no caso da linguagem do rap, como outros estilos, tem seus problemas, claro. E quando a gente se depara com pessoas igual a você, muito lúcida, né? Sabe colocar bem as palavras, eu fico orgulhoso. Sinal que tudo que você falou foi de coração mesmo, de peito aberto e sem intenção de magoar ninguém. Expôs sua verdade, né? Respeitando também os outros pontos de vista. Isso é muito bom. E acho que você usou as palavras certas. É a minha verdade, né? É a minha. E o outro pode pensar de forma diferente. E tudo bem, e a gente se completa, a gente se complementa. E é isso, é a minha verdade, né? Então, às vezes, eu não agrado a todo mundo. E agora eu tô entendendo, sabe, que nem Jesus agradou. Então, é isso, né? A gente vai tentando aqui e vamos embora. Sua lucidez é maravilhosa. Tá Muito bom. sóbria, muita sobriedade ali no que você fala, muito segura. Que bom, Du. Obrigada. Agradeço o elogio aí. O pessoal tá passando por aqui agradecendo tudo que você fez e faz pelo rap nacional. Você sabe que rap nacional, certa vez eu ouvi o Ed Rock falando, né, meu? É meio que, às vezes lembra até um certo um lado assim do espiritismo, que as pessoas seguem, né? Passa o tempo, a gente vai ficando mais velho, mas a gente segue, vai atrás. Eu vejo que tá voltando vinil, o comércio de CD, eu falo, caraca. Mesmo com as plataformas de streaming, é muito louco. Ô, Tum, brigadão, viu? Obrigada, Obrigado Du. mesmo. Obrigada. Fica à Eu que vontade se agradeço. você quiser concluir, falar mais alguma coisa. Para concluir, acho que assim, uma preocupação que eu tenho muito, né, hoje com a minha vida, com a minha história, é de deixar alguma coisa boa para a humanidade. E às vezes essa coisa boa não é nenhuma obra grandiosa, como um livro, sabe, algo que vai me dar notoriedade. Às vezes essa coisa boa que eu posso deixar é criar um filho bem criado, sabe, e entregar um cidadão melhor para o mundo. Né? São pequenas coisas, cara. Ter cuidado com o meu lixo, né? Ter cuidado mesmo com a minha entrega aqui para o mundo. Então, começar reciclando o meu lixo, começar cuidando melhor do que eu como, né? Respeitando os meus irmãos da natureza. Eu não sou vegetariana nem vegana, gostaria de ser, ainda não consigo, mas eu confesso que eu tenho um consumo de carne vermelha muito reduzido, de carne no geral, né? Em vermelha em especial. Então, eu acho que eu convido a todos, sabe, a repensar a história de cada um e refletir sobre as suas entregas para a humanidade, né? A gente está aqui e por quê? Eu tenho visto uma humanidade muito adormecida, sabe, Du? Paulo já falava isso, né? Eu tô acordado e todos dormem. E ele falava isso lá atrás, cara. Então você imagina
De lá para cá, eu acho que poucas coisas mudaram. As pessoas, a gente está muito envolvido dentro das redes sociais, a gente está muito ali no looping dos vídeos e a vida tá passando, sabe? E as nossas entregas, e tipo, a gente tá indo. E você vê, cara, você entra ali nos seus vídeos, tipo, a hora que você viu, passou 1 hora, 2 horas, você não estudou, você não fez nada, você não ficou com seus filhos, não conversou com a sua esposa, não comeu algo bacana. Então eu convido as pessoas assim, a ficar um pouco bom dentro de si e repensar a sua entrega para a humanidade, né? Começar sendo melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos. Eu não sou nenhum exemplo, mas esse é o meu desafio diário, tá bom? Era isso que eu queria falar para a turma aí. Pô, maravilhoso, eu faço essa reflexão, eu me deixo levar, pô. Eu até, nossa, comprei uma série de livros e eu olho para os livros e às vezes a gente fica tanto na internet, porque rede social vicia e eu tenho que alimentar elas. Mas eu confesso para você que é descuido meu. Meu anjo, ó, beijão. Sabe que eu tenho o maior carinho por você, por sua família. Onde sua irmã me socorreu num problemão aí. Ela é companheira de trabalho minha, é um desafio ser professor. E ela me falou uma coisa muito importante ontem, que a nossa busca pelas almas, né? E hoje eu já fui trabalhar com uma áurea diferente. Pô, obrigado, agradeço teu esposo, beijão nos seus filhos. Obrigado mesmo. Nossa, você foi maravilhosa, foi solícita, simpática, como sempre. Tenho certeza depois que você vai se surpreender com o número de pessoas que vão assistir, tanto aqui como no YouTube. E me mantenha informado das novidades aí, viu? Que eu quero ser o primeiro, ó, a divulgar esses planos futuros aí. Tá bom. Então, um beijo grande, obrigada a você, obrigada, galera. E isso é o bom, né? Que depois isso vai reverberar, isso vai ficar. E aí eu espero aí que o pessoal goste, né? De ter me conhecido um pouquinho mais, ter conhecido um pouquinho mais dos meus motivos, as minhas razões aí para algumas coisas, tá bom? Bacana demais. Valeu, Tum. Valeu, beijão. Du. Beijo. Até mais. Até depois. Boa noite, gente. galera. Obrigada. Não esquece de se inscrever no canal aí. Boa noite, Fui. pessoal. Obrigada. Tchau.